que Lembra que é maravilha. aniversário da minha mãe também, Denise? É, traz bolo, viu? Aí Traz ela vai aí. fazer 80 anos. Vou levar umas cucas aqui, então. Opa! Delícia. Gente, Denise, eu vamos vou levar lá, um então, presente vamos pra você. começar, que já é 19h37. Vai lá, Márcia, com você. Tá, então Denise, eu vou levar um presente para você. Oi? Vou levar um presente para você, o cartão do idoso. Isso eu vou fazer no mesmo dia. Isso não é a coisa que eu mais quero fazer, é esse cartãozinho. Eu fiz isso com um amigo. Estacionamento. Eu fiz isso com um amigo no aniversário dele, juntei a galera assim. Ele foi abrir a caixa, a hora que ele tirou o cartão do idoso, bicho, o cara ficou com a cara de bunda, mas tão grande. Não, tem que ter uma vantagem a gente ficar mais velha. Não tenha dúvida que eu vou fazer no mesmo dia. Eu estou usando toda vez agora. Meu marido fez no outro dia. No outro Com dia certeza. Com certeza. Vamos lá, Márcia? Vamos sim. É um prazer, né, estar aqui falando em nome da Beaqua. Eu me belisco todo dia para poder ver se é verdade, porque é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio do tamanho do mundo, né? A gente fica descobrindo cada coisa a cada dia, assim, tenho que pensar nisso, isso aqui, a gente vai compondo ali a nossa agenda e pensando em preparar em alguma coisa que seja bem significativa, que seja muito, muito especial para vocês, né? 4 anos de Abeaqua é um tempo que, se a gente pensar muito, é jovem, perto do que a gente tem ali de vivência em nossas escolas e tudo, mas todo mundo já vem com uma bagagem muito grande, né? A gente tem que honrar ali nossos antepassados. Dante, você conseguiu colocar para gravar? Já está gravando. Então tá bom. Então tá bom. Então, a gente tem que honrar ali nossos antepassados, de alguma forma a gente olha para trás e vê que a gente vem ali de uma história de amizade, uma história de conquista, uma história que já era muito, muito forte, né? Então, a ideia é continuar daqui para que a gente possa enriquecer tudo, receber novas pessoas. Eu acho que esse compromisso aí de receber novos associados, novos credenciados e fazer cada vez melhor que move a Abeaqua, com um espírito de maior participação de todos. Então, é nesse sentido aí. Se a gente está no caminho certo ou não, vocês vão dando o tom, né? Mas que a gente tenta muito, a gente tenta. Tá do lado da Denise, do Dante, da Ariana, do Edson, da Mayra, do Rafael, do Rogério, da Andy, todo mundo ali que está mais ligado à gestão, né, da Beaqua também, faz com que a gente aprenda todo dia um pouquinho mais. Então, a gente pensou aí e aceitou essa proposta do Rafael e da Denise, e ter ali a Denise como madrinha, né? Eu acho que é madrinha, porque é uma pessoa que, de alguma forma, traz todo mundo, ajuda nesse contexto de dar o norte, de trazer todo mundo, de acolher, porque é ela quem faz a primeira reunião, a reunião de boas-vindas, é quem dá as regras, é quem coloca os freios, é quem ajuda ali todo mundo a decidir, eu vou ou não vou, eu quero ou não quero. Então, é isso, sejam muito bem-vindos. A Abeaqua promete ficar cada vez melhor. É isso aí. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Márcia, pelas palavras, né? Hoje é um dia, assim, para a gente relembrar um pouquinho da nossa história, e eu fui buscar, eu tenho muita coisa guardada, muita informação, e eu fui buscar e fiquei surpresa, assim, quanta coisa a gente já realizou em 4 anos, né? Realmente
Eu até imprimi aqui, ó, imprimi algumas folhas, porque, assim, era muita coisa que a gente fez em 4 anos que eu fiquei realmente impressionada, né? Agradeço, Márcia, pelas palavras, mas eu sou só mais uma integrante, né, do grupo, e desde que a gente começou, isso foi sempre a nossa bandeira, a nossa premissa, que todos tivessem oportunidades iguais, né, dentro da associação, e é isso que a gente quer, que todos possam opinar, que todos possam construir uma associação forte, e é isso, eu acho que é até por isso que a gente está tendo o sucesso que a gente está nesses 4 anos. Então, eu vou contar um pouquinho lá como a gente começou, para quem entrou depois, só para ter uma noção da nossa história. No dia 23 de junho de 2021, lógico, como todo mundo sabe, né, a gente acabou saindo de um grupo e o primeiro que saiu do grupo foi o Mauro Maniglia, de Araxá, e eu fui a segunda. E quando eu saí, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente vai se perder, que pena, todo mundo tão amigo, né, todo mundo tão... A gente não vai se perder, a gente não vai mais se ver, a gente não vai mais se falar, e fiquei com aquilo assim, que triste. Aí eu peguei e fiz um grupo de WhatsApp, e a minha filha acabou ficando no outro grupo. Quem ia saindo, eu ia botando no grupo de WhatsApp. Quem ia saindo, eu ia botando no grupo de WhatsApp. E aí, no dia 23, nesse dia 23, entrou nesse grupo de WhatsApp a Ana Cláudia, do Rio de Janeiro, meu marido, André, a Andy, a Clarissa, de Araxá, a Cris, de Ribeirão, a Elaine Maniglia, a Eleonora, de Franca, o Giancarlo, que é o genro dela, o Mauro, eu, a Milena, que é a nora da Eleonora de Franca, o Murilo, o Rafael, o Rubens, Tristão, de São Paulo, e a Sandra. No dia seguinte, entraram no grupo o Edson, a Mayra, a Inês e a Gabriela, de São Bernardo do Campo. Logo em seguida, porque isso foi tudo umas confusões uma atrás da outra, né? No dia 25, a Paula, de João Pessoa, a minha Paula, filha, e o Rodrigo, a Maria e o Jonas, de Araxá, a Andressa e a Simone, de Blumenau. E no dia 26, o Daniel, de João Pessoa, o Dante, a Ariana e o Paulo Poli. Desse grupo, foi o primeiro grupo que se formou. E no dia 1º de julho, porque aí eu só colocava e dizia assim, não sei o que nós vamos fazer disso, mas não vamos nos perder, pelo menos um WhatsApp a gente vai se falar. E aí no dia 1º de julho, a gente fez o primeiro encontro online, por isso nós decidimos que o dia da fundação da ABAQUA seria 1º de julho, que foi o primeiro dia que a gente se reuniu. E foi muito produtivo. A gente ficou super feliz, porque levantamos expectativas, né? Achamos que a gente ia fazer um grupo, que a gente tinha que estabelecer alguns critérios, e todo mundo foi dando sua opinião. E o Rafael, como sempre, né? Ele tá aí, eu não estou vendo ele, mas ele tá. Quando ele fala, todo mundo diz, é isso mesmo, Rafael. Ele tem um poder de fazer a união das ideias. E aí ele falou, vamos fazer uma pesquisa, né? E todo mundo responde, e dessa pesquisa a gente vê que caminho que a gente vai seguir. Aí logo no dia 8 de julho, a gente fez o segundo encontro já para apresentar o resultado da pesquisa, para definir as nossas próximas ações, definir horários que a gente ia se encontrar.
E já criamos alguns critérios também, que a gente também entendia que precisava ser gestores de academia, mas que podia ter pessoas relevantes do setor, como era o caso do Rafael e da Sandra, e como tinha outras pessoas que a gente também queria convidar, que a gente sempre quis ter perto de nós, mas não era possível. E além disso, a gente tinha isso assim, de que o tempo todo falando, não, todo mundo vai poder contribuir, vamos criar uma associação que realmente a gente possa fazer, que todo mundo possa dar ideia, que era o que a gente sentia muita falta. E aí, dia 3 de agosto, né, eu elaborei uma nova pesquisa para a gente definir a nossa missão, o melhor horário para se encontrar e dar o nome à nossa associação. E aí, no dia 6 de agosto, a gente definiu o nome, que seria ABN, Associação Brasileira de Natação. Aí, fizemos essa reunião dia 6, ficou ABN, fizemos algumas coisas com esse nome. Em 25 de agosto, nós fizemos uma nova reunião, e aí a gente já tinha definido nessa data que o encontro seria, o nosso primeiro encontro ia ser em Bento Gonçalves, e confirmamos também confirmamos o encontro em Bento Gonçalves. E aí, nessa reunião de 25 de agosto, a gente confirmou algumas regras, né? E o Rafael, de novo, né? Rafael, pode falar, tá? Todo mundo, quem quiser falar, pode falar, não só eu. Levantou a hipótese de a gente, em vez de colocar natação, colocasse atividades aquáticas, porque nós estávamos nascendo e, assim, o que tudo pode surgir para o futuro, né? Não só natação, né? O que todas as atividades podem surgir para a gente trabalhar? E aí, por decisão daquela reunião, onde tinham acho que 17 pessoas, nós mudamos houve unanimidade na decisão, e nós mudamos para a Associação Brasileira de Atividades Aquáticas, que achamos que era mais pertinente e que abria um leque gigante para nós, não só natação. Aí definimos uma comissão organizadora, e lá eles já falaram no WhatsApp, lá a Denise vai ser a presidente, e eu falei, aí eu já mexi meus pauzinhos antes da reunião, e já conversei com o Edson e com a Mayra, né, e já conversei com a Andy, e aí nós decidimos que o primeiro presidente seria o Edson e a Mayra, e iriam fazer o primeiro encontro em Teutônia. E a Andy também, quando eu conversei com ela, aceitou prontamente, e ficou ela como o próximo encontro em Bonito. Só uma observação. Por ordem de importância, Mayra e Edson, ok? Mayra e Edson, tá, desculpa. O Edson não está aí para se defender. Ok. E aí nós montamos a nossa primeira comissão gestora, né? Que a gente não queria chamar de diretoria, justamente porque nós queríamos que fosse uma comissão, que fosse um grupo que a gente fosse trocando, né, essa comissão. E aí a primeira comissão ficou, então, o Dante, de Diamantina, a Gabriela, de São Bernardo, eu, de Blumenau, e o Mauro, de Araxá. Aí a Sandra sugeriu que a gente fizesse um encontro para os que fossem entrando, para passar essas regras que a gente tinha criado. E aí a gente achou legal e nasceu ali o primeiro
café da manhã de boas-vindas para os novos integrantes, né? Que é onde a gente ia passar o nosso funcionamento, a nossa missão, as nossas regras, enfim. E também, e logo em setembro, o Gian, na época, falou também, nós precisamos criar uma logomarca. Bom, então vamos criar uma logomarca. Eu trouxe aqui só para vocês verem. A primeira logomarca foi essa aqui, ó. Dá para ver? Sim. Aí a Mônica Marques, que estava na reunião quando a gente apresentou a logo, ela fez algumas observações e a gente, temos que pensar. Ela falou que o fundo era complicado, se pensasse em fazer algum bordado, e quando a logo for aplicada em uma cor só, se ia ficar bom, a letra estava muito fina, e foi dando vários feedbacks aí que a gente falou, não ficou boa a logo, temos que mudar, né? Aonde surgiu esta logo que a gente trabalha até hoje, da Abeaqua. Né? Mas isso foi mais tarde que a Andy criou, né? A Andy criou a primeira, e aí depois a gente foi mudando e chegamos naquele modelo. Porque Teve até um então... esboço aí, né? Uma tentativa. Sim, mas era As cores também. Sim, mas as cores acabaram ficando, né, Andy? Ficou ótimo, essa nova logo ficou excelente. Sim, e realmente foi bem colocado, porque para trabalhar depois ela fica mais fácil. Deu impacto, né, do nome, né? E isso foi legal, porque assim, ó, todo mundo foi sugerindo e a gente foi construindo essa Abeaqua a muitas mãos, né? E aí o Edson já passou a data do encontro e nós formamos, então, outras comissões também. Comissão de recepção, né, onde eu faço parte. A Gabriela, na época, me ajudou a montar uma apresentação para a gente fazer o primeiro café. Montamos uma comissão de marketing, uma comissão científica e uma comissão de segurança aquática. E o Mauro e o Rogério, na época, também sugeriram uma comissão de gestão. Na época, a Roxana deu uma sugestão de procurar uma plataforma mais prática para os encontros. E o Gian sugeriu aí que a gente contratasse, né, uma plataforma para que nós pudéssemos gravar também as reuniões. Então, em 2021, ainda em setembro, a gente fez o primeiro café da manhã, começamos os encontros online. Em novembro, a Simone Barreto, de Blumenau, fez um encontro Planeje Seu 2022 e deu dicas de planejamento estratégico para nossas empresas. Nós já fizemos uma ação conjunta de segurança aquática, né? Fizemos alguns materiais, fizemos até camiseta, né? Não foi, Andy? Foi, né? Fizemos a camiseta, aí... Essa foi a primeira, né? Sim, aquela camiseta de natação é essencial, lembra? Isso. Então, aí em dezembro a gente instituiu a nova logo. Em novembro de 2021. E também em novembro a gente instituiu uma taxa mensal que nós começamos a cobrar dos associados, porque nós precisávamos fazer coisas, né, para criar essa associação. Então, todo mundo começou a pagar R$100 por mês de mensalidade. E a cobrança iniciou em novembro de 2021 e era paga sempre no dia 10, tá? Só que aí nós cobramos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e nós ainda não estávamos bem estruturados. E aí a gente chegou à conclusão que o que a gente tinha de dinheiro no momento já chegava. E a gente interrompeu a cobrança para que a gente
pudesse se estruturar melhor, para daí sim fazer alguma coisa realmente viável. E aí veio 2022, os presidentes Edson e Mayra, com a responsabilidade de fazer o encontro desse ano, mas a gente já começou a fazer os encontros todos os meses de uma forma produtiva, porque essa era uma preocupação nossa, e que nós tínhamos que ser um grupo com algum propósito, com algum diferencial, e nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ser estratégicos, que nós tínhamos que parar uma vez por mês para falar um pouquinho sobre as nossas empresas, sobre o futuro das nossas empresas, e para a gente parar para pensar estrategicamente. Então, em fevereiro, o Paulo Poli fez um encontro chamado Do Presencial ao Digital. Como que ele trabalhou na pandemia, né, no digital. Aí, em abril, nós tivemos a Luísa Castanho. Em maio, nós tivemos o Rogério Soares, com visão de mercado. Em junho, a gente teve o Jonas, a Maria e o Mauro falando sobre fontes de renda, né, diversificação de fontes de renda. Além disso, tivemos em julho o Rafael Madormo falando sobre negócios aquáticos. Em agosto, a Cris Santos falando sobre aspectos comportamentais da equipe. E em setembro nós tivemos o nosso primeiro encontro da Beaqua, que foi sensacional, né? Foi tão intenso, quem estava lá pode falar, mas foi tão intenso, foi tão verdadeiro, foi tão bom. Apesar do Edson. Apesar do Edson, ele não está aí para se defender, Rafael. Por isso que eu estou falando. Pois é. Mas foi assim, o Edson e a Mayra nos receberam com todo o carinho do mundo, e foi sensacional. Eles, infelizmente, hoje nenhum dos dois podia estar aqui presente para falar um pouquinho do encontro deles. Mas teve acolhimento, né? Teve toda uma recepção muito calorosa, apesar do lugar frio. A gente foi extremamente assim bem recepcionado, acolhimento o tempo todo. O tempo todo foi intenso, como você falou, né? A gente teve muitas trocas ali, foi tudo bem pensado e capricho. Teve muito capricho, do começo ao fim. Eu acho que o importante desse encontro foi que ali comprovou que a gente estava fazendo a coisa certa. Coisa certa. Ô, Denise, só uma observação. A gente já não tinha feito uma tatuagem na ação de segurança aquática de novembro? Tínhamos. Em 2021? Foi a primeira tatuagem que a gente fez. Tá, porque teve junto, né, com a camiseta, estava tentando lembrar se era 2021 mesmo, porque ali a gente teve também uma ação muito em conjunta, além da mensalidade, né? Todo mundo concordou. Sim, e fizemos a toque de caixa, né? Isso, né? Foi bem legal. E uma coisa que tem no grupo é a logística, né? Nós somos, o Brasil todo está aqui no grupo, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Então, a gente tem essa questão da logística, e eu lembro que a gente teve que se organizar muito bem para fazer essa compra, para fazer esse pedido. Isso foi legal. Exatamente. E aí, nesse ano ainda, a gente definiu mesmo as pessoas que poderiam entrar, né? Então, a gente definiu que precisava ser proprietários de academia ou proprietários de academias com parte aquática e pessoas relevantes do setor. Então, a gente definiu que poderia ser alguns palestrantes com muitos anos de experiência ou consultores que fosse aprovado pelo grupo gestor, ou de representantes de outras entidades que viessem a somar na Beaqua. Em agosto ainda desse
2022, a gente já definiu que em 2024 seria Dante e Ariana, e aí a gente já apresentou no encontro esqueci o nome, Bento Gonçalves. E só falando um pouquinho mais, assim, a Mayra e o Edson, eles fizeram um encontro diferente, eles levaram nós para um ar livre, né, um lugar ao ar livre. Foi muito interessante, foi diferente de tudo que a gente já tinha feito na vida, assim. Então, foi realmente marcante o nosso primeiro encontro. E como falou o Rafael, foi o encontro que a gente saiu de lá com a certeza de que nós estávamos caminhando certo. Aí, em outubro, a gente fez um encontro para falar sobre um resumo do encontro em Bento Gonçalves, e em novembro, o planejamento. 2023, então, passou a bola para Andiara, né? E aí a gente já começou o mês de janeiro com a Márcia e com a Alexandra Baroli, falando sobre natação adaptada. Depois, em fevereiro, a Simone e o Vinícius, um advogado, falando sobre a nova lei do profissional de educação física. Denise. Ah, desculpa, fala. Foi a Claudinha com gestão de pessoas e eu com a natação adaptada. Não. Então, eu pulei aqui. Eu dividi junto com a Cláudia Mellen. Não, olha, isso já foi ano passado, Ale. Denise está no outro ano ainda. Estou no 2023. O teu, da O seu é Cláudia, 2024, foi em janeiro abril de 2024. 2024. Ah, e eu falei Em janeiro de 2023, você fez... Eu fiz? de 2000, pera. Em 2023, em janeiro, tu fizesse um encontro junto com a Márcia Ortiz. Verdade, Márcia. A gente fez uma dobradinha, né? Foi, da Márcia, verdade. Depois tu Agora fizesse com a Claudinha, mas primeiro com a Márcia. Foi com a Márcia, foi. Tá? Agora Agora tu me assustasse, Alexandre. Achei que eu estava toda errada aqui já. Não, sou eu que estou com a minha cabeça na lua. Tá bom. Fique em paz. Aí, em fevereiro, a Simone. Em março, o Rogério falou sobre automação. Depois, em abril, nós falamos sobre saúde mental dos colaboradores. Em maio, a Mônica Marques falou de estratégias de atração, seleção e contratação. Em junho, o Flávio Lima falou sobre parte financeira. Em julho, o André Mersch falou sobre indicadores de escolas de natação. E em agosto, a Mônica falou, a psicóloga, falou sobre autocuidado para cuidar do outro. E aí, em setembro, nós tivemos o grande encontro em Bonito, que foi bonito, foi maravilhoso. E aí eu vou deixar um pouquinho para a Andy falar dessa experiência dela como anfitriã e como foi isso para ti, Andiara. Nossa, primeiro que nem parece que fazem 2 anos, né? Já passou tudo isso, a experiência foi um desafio, né, muito grande, que eu aceitei prontamente, sim, como você falou, mas foi desafiador, primeiro por ser uma gestora solo, né? Eu tinha, na época, 8 anos de escola, então fiquei com essa incumbência, assim, de fazer um evento que eu iria receber metade das pessoas. Primeiro que metade dos gestores ali são pessoas que eu admiro demais,
como palestrantes, mestres mesmo, pessoas que sempre me ajudaram a ter um entendimento maior do que é o negócio da natação, que eu estava sempre ali no palco, no evento, né, no congresso do CBNI, do INAT, e tantos outros congressos ali, com babador mesmo, sempre admirando muitas pessoas que estariam no evento. Então, para mim, foi um misto de adrenalina com ansiedade, querendo realmente trazer o grupo ABACO ali, né, mixando essas pessoas todas que eu admiro e que são novos amigos também para a vida, além da natação. E aí eu queria que o evento tivesse uma cara assim poxa, todos apaixonados por água. Bonito né? A beleza está toda na água. Então, eu queria que o evento tivesse isso, assim, da gente curtir a água, né? Essa fonte mais prazerosa, assim, da nossa vida, que eu tenho certeza que de 90% pelo menos porque tem os agregados dos negócios, né? Tem os apaixonados pelo negócio e tem os agregados também, né? Então, eu queria que vocês tivessem todos uma experiência em Bonito, com uma água cristalina, que nós tivéssemos, assim, lugares agradáveis, né, para trocar ideia, para a gente se reunir, para falar de negócios, mas também para curtir a cidade, né, o que tem mais de bonito lá, que são as belezas naturais, realmente é algo muito rústico, e é algo muito intenso também, você está mergulhando, de repente, no meio de vários peixes, né? E, de repente, você está numa gruta, né, Denise? Toda Sim. dourada, e tem contato com muitos bichos ali, né? Os animais, né, da região, as araras, os tucanos, os macaquinhos. Então, eu queria fazer um evento que tivesse essa conexão, né, com a natureza muito forte. E acredito que a gente conseguiu se hospedar num lugar bom, né, que acolheu todas as pessoas, a gente conseguiu trazer essa conexão com a natureza. Tenho certeza que todos tiveram uma experiência, alguma coisa que encantou ali em Bonito, certamente, e também a gente conseguiu se unir ainda mais no segundo encontro, né? Eu tenho mania disso daqui, né? Dos presentinhos, então também quis trazer um pouco desse capricho para vocês levarem lembranças para as academias de vocês. Então, eu fiquei bastante feliz, foi um desafio. Eu não dormia mais no mês de setembro de 2023, mas vocês também trouxeram assim, Andy, você está precisando de alguma coisa? Andy, como esse grupo é unido, né? Porque ali, na hora que faltavam 2, 3 meses antes, a Mayra, o Edson, Denise e tantos outros colegas ali, amigos, vieram realmente estender a mão, falar, Andy, você precisa de alguma coisa? Estavam sempre prontos a me ajudar, porque era a primeira vez que eu faria um evento dessa magnitude. Então, foi uma honra poder estar com vocês aqui no meu estado, né, no Mato Grosso do Sul. A única coisa é que não tinha Atibum em Bonito, né? Que quem queria conhecer Atibum, quem tem curiosidade com Atibum, teria que se deslocar até Dourados. Alguns conseguiram, outros não. Quem sabe, né? Daqui uns 10 anos a gente consiga trazer para Dourados. Quem sabe? Mas fico muito feliz de lembrar e ter essa oportunidade de falar aqui com vocês, porque vocês hoje são os meus amigos e eu preciso estar na ABACO, porque essa associação dá realmente assim um centro de falar, o meu negócio está indo bem? Qual que é o termômetro? O meu termômetro é conversar, é estar mensalmente nas reuniões, né, nas capacitações que nós nos propusemos a fazer. Então, isso me deixa bem, bem feliz, assim, ó, tem um norte aí, tem um Rafael, a Sandra, uma Márcia, a Denise, a Alexandra, para a gente ter esse entendimento do que é a natação e as atividades aquáticas hoje, mas de todo um futuro também aí de curto, médio e longo prazo que a gente tem para planejar.
Legal, Andy. E foi assim, todo mundo curtiu muito. E como a Andy falou, ela estava sozinha, né? Então a gente se preocupava com ela, porque a gente sabe o quanto é difícil, mas foi sensacional, foi muito legal, e a gente se fortaleceu ainda mais, né? Como amigos, como associação, e realmente saímos de lá com sentimento de dever cumprido e muito gratos por tudo que a Andy fez no Encontro em Bonito. Obrigada, Denise. Só queria dar mais uma palavrinha, Sim. que assim, esse ano a Márcia Ortiz está, né, incumbida, né, do evento, né? E um momento que para mim foi bastante emocionante e bonito foi quando nós colocamos várias gestoras no palco, né? Aquele toque feminino que a gente sabe, né? Me desculpem os homens, vocês são maravilhosos, eu sou muito fã de vocês, tá? Edson, Rafa, mas ter ali no nosso encontro as gestoras representando cada uma região do Brasil e esse toque feminino, que eu sei que também a Márcia já está assim, ó, muito à frente já com o evento dela, já está bem antecipada em várias coisas, mas aquele momento mostrou assim que nós mulheres fazemos muita diferença no que é hoje a natação brasileira, né? Principalmente a natação infantil e de bebês. Então, isso vem muito por conta da Sandra Rossi ter sido essa inspiração e essa fonte de conhecimento para nós. Eu quero deixar aqui meu agradecimento pela Sandra ser há mais de 15 anos essa pessoa que me inspirou bastante a construir a Tibum e hoje está aqui com vocês, que eu posso chamar de amigos. Legal, muito bem. Continuando aqui na nossa história, então, em Bonito, a gente validou oficialmente o nosso regimento e decidimos que, a partir de 2024, a gente iria cobrar uma anuidade, né? Até porque cobrar mensalidade seria uma dificuldade para a gente gerir isso tudo, então decidimos pela anuidade, né, de R$250. Aí, nesse mesmo ano ainda, a gente fez um encontro para avaliar o encontro de Bonito e depois, novamente, o planejamento, porque o planejamento sempre é validado com todos, né, para que realmente, de novo, né, que todo mundo possa contribuir através de uma pesquisa, para que realmente os temas levantados seja que atendam realmente todas as academias associadas. 2024 chegou e os presidentes Dante e Ariana assumindo com toda a força do mundo, né, e os hiper organizados, né, Dante e Ariana, uma coisa impressionante. E já em janeiro a gente teve uma live especial sobre, não consigo ler agora, mas era um material, um aplicativo que o Ferreiro fez. E aí, em fevereiro... O André Mestre que sugeriu, foi bem interessante. Foi o André, né, que trouxe isso para nós. Sim. Foi isso? Foi. Foi. Em fevereiro, a gente trouxe a Lidiane Castilho, que foi muito legal, como melhorar o desempenho das equipes. E aí, nós começamos a fazer cursos para as equipes. E o primeiro curso quem deu foi a Mayra. E foi o primeiro também que a gente cobrou R$100 para que a gente pudesse abrir esse curso e dar para os nossos colaboradores. E aí a Mayra fez esse primeiro curso com erros e acertos na montagem dos treinamentos de hidroginástica. E aí aí sim, Alexandra, foi você e a Claudinha, falando sobre atenção e cuidados com os alunos e famílias PCD.
né? Foi em 23 de abril de 2024. Aí fizemos uma campanha juntos sobre o Dia da Natação Infantil, em abril. Depois, em maio, o Leandro Caô, sobre como lidar com conflitos na equipe. Fizemos uma live com o Dr. Wagner, sobre natação de inverno. Depois, em julho, teve a Ana Maria, com elaboração de planos de aula da natação infantil. Em agosto, a Sandra Madorno, com trauma free. E aí nós tivemos, em setembro, o grande encontro em Diamantina. E aí os nossos amigos Dante e Ariana subiram a régua, assim, de uma forma que agora, para fazer um encontro, a Márcia e a Ana estão se rebolando, né? Porque eles realmente foram sensacionais, né? Da mesma forma como Andiara, como Edson e Mayra nos acolheram, o Dante e a Ariana foram, assim, eles mostraram realmente a cultura do lugar. Eu fiquei maravilhada com Diamantina, encantada com aquele lugar que eu não conhecia, mas foi tudo pensado nos mínimos detalhes. E aí eu queria que o Dante, não sei se a Ariana também está, falasse um pouquinho dessa experiência que eles tiveram. A Ariana está olhando, Sofia, né? Não tem jeito. Ah, tá bom. Mas isso aí é porque Diamantina é tão longe, que, gente, é tão difícil chegar aqui, que quem vem tem que ter uma experiência muito boa, né? Porque eles falam que é bem longe, que é de Belo Horizonte, mais não sei quantas horas, transfer, né? Então a gente pensou um encontro bem imersivo, numa cidade pequena, para pouca gente. As vagas acabaram todas, porque cada ano tá vindo mais gente, o negócio esse ano já acabou as vagas no primeiro lote, né? Isso é ótimo, nós estamos evoluindo. Era realmente um encontro para a gente ver a parte mineira, de acolhimento mineiro, a parte cultural. Então a gente tentou fazer o máximo para isso aí e sair com algum plano de ação interessante. Então acho que a gente fez essa parte, né? E com certeza a Márcia e a Ana vão fazer melhor ainda, né? Esse encontro promete, né? Agora vai dar praia e calor, que eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Né? É verdade. Então, Dante, mas assim, de novo, né, a gente é super agradecido pelo encontro que vocês fizeram, foi maravilhoso, foi de muito conhecimento, mas também de muita cultura, e tudo muito bem planejado, muito bem pensado, foi sensacional. E quando o Paulo está falando que infelizmente a enchente não permitiu a participação, realmente o pessoal do Rio Grande do Sul pôde vir, ninguém do Rio Grande do Sul. Vários já estavam planejados e pôde vir, mas se Deus quiser a gente vai estar junto esse ano, né? Apesar de que o Rio Grande do Sul está sofrendo de novo com enchentes, né? Denise, não tem comparação o que foi aquela vez e o que está sendo agora. Aquela vez foi absolutamente fora do comum, e hoje a gente tem áreas que normalmente são alagadas, mas ficamos muito, né, assim, infelizmente não pudemos participar, e sabemos que foi ótimo, e valeu. Dante, um dia eu vou aí visitar, correu o tempo perdido aí desse período aí. Isso aí. Não é perto, não, mas vale a pena. Mas, Paulo, quando a gente convidou o Dante e a Ariana, eles falavam assim, mas será que as pessoas vão vir até Diamantina? Eu falei, claro que vão, né? E, olha, valeu cada centavo ir até Diamantina, né? Denise, Oi. Além do lugar, eu acho que a gente está se reunindo por isso, é o grupo, né? Sim, sem dúvida. Além do lugar, o acolhimento é o grupo. É um grupo. Tá com essas pessoas aqui é muito bom.
Sensacional, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A cada ano a vibe do encontro tá melhor, né? O povo tá cada ano vai ficando mais amigo, mais gente, você vê que tá E com o mesmo espírito, né? O que é o nosso lema aí, um né? encontro leve, né? Então, apesar de ter Exatamente. muita informação, é muito leve, é muito gostoso, né? Isso que é o grande... É isso aí. E aí, em novembro, a gente fez... Em outubro, a gente fez um encontro de avaliação. Em novembro, um planejamento estratégico com o Rafael e o Rogério. E logo em seguida, a gente fez também um encontro de planejamento para 2025. E aí chegamos no ano que nós estamos, né? Completando 4 anos. Márcia achou uma parceira também sensacional, a Ana Maria. E aí elas começaram o ano arrombando, já com um MBA, né, com tudo planejado, tudo detalhado, tudo funcionando. E elas deram uma aliviada no grupo gestor, que o grupo gestor nem teve muita ação esse ano, muita função, porque elas organizaram tudo, né? Estão sempre prontas, estão sempre à frente, estão sempre fazendo tudo e já apresentaram para nós ali em janeiro o MBA, e aí já começamos em fevereiro com a Iraceles, né, no primeiro módulo, falando de dinâmica e aula, dinâmicas de aula e estratégia de ensino. Em março, a Renata Rodrigues, né, com mapa de ocupação. Depois, em abril, a Roxana, falando sobre comunidade, conexão e bem-estar no fitness aquático. Aí tivemos também um encontro com o Rogério e o Sérgio Amaral, falando em neurociência, que foi que entrou na programação. E a gente teve Denise, em maio, falando de atendimento ágil com Vinícius Molina. Esse eu não perdi, então, aqui na minha... Isso. Antes da live do Rogério, foi Vinícius com atendimento ágil, falando ali da inteligência artificial Foi. Tá. Então, esse eu perdi no meu cronograma aqui. E aí a Ana Maria, né, veio falar no 5º módulo também, e já temos programado para julho Luiz Amoroso. Isso. Não consegui ler, eu fiz muito pequenininho aqui. Luiz Amoroso, para julho, e aí temos tudo programado até final do ano ainda, até novembro, já está tudo programado esse ano, né, e grandes encontros. Então, vocês vejam que quantos encontros interessantes, quanto conhecimento, quanta troca a gente fez nesses 4 anos, né? E como presente para a nossa associação de 4 anos, nós vamos entregar em breve a associação oficialmente constituída. Nós já temos o estatuto pronto, só falta o registro em cartório e abertura de uma conta jurídica. E aí nós vamos ter oficialmente, e isso é muito importante, pessoal, porque a partir do momento que a gente esteja oficializado, nós passamos a ser realmente reconhecidos como a associação que responde pelas atividades aquáticas no Brasil. Aqui eu pulei, eu vou voltar só um pouquinho, que quando a gente começou a cobrar
em 2024, nós também tivemos um grande ganho, que foi sermos automaticamente associados à ISA, Associação Internacional de Natação. Então, olha quanta coisa a gente construiu, quanta coisa a gente fez nesses 4 anos de associação. Tem muita história para contar, tem muita coisa, né? E aí eu imprimi também aqui para mostrar, e esse ano, ó, vai dar praia, com a Márcia e com a Ana, né? Que vai ser muito legal. E aí, Márcia, da minha parte, eu falei, e é contigo aí agora, o que nos espera para setembro em Natal. Só antes da Márcia falar, se eu puder falar um minutinho. Claro, eu ia abrir também para todo mundo falar. A importância da gente ser associado à ISA, né? E como eles nos veem, esse modelo de associação, ou seja, todo mundo que é associado da ABACO é automaticamente associado à ISA, surgiu com a gente. E hoje esse modelo ele é feito em outros países em função do que nós fizemos aqui, né? Então, isso foi criado. A gente hoje, de alguma maneira, já interfere fora daqui. Eles prestam muita atenção no que a gente está fazendo, eles estão olhando com muito carinho a nossa associação, porque um dos objetivos da ISA é ter associações de escolas de natação ou de atividades aquáticas na maioria dos países. Hoje já está presente em 50 países, e a gente meio que serve de referência, porque existem outras associações, como a americana, australiana, canadense, que já são outros modelos maiores, há mais tempo, porém a nossa, ela está servindo como referência. Então, acho que isso é um motivo de orgulho para a gente também, porque estão olhando como a gente está fazendo, o passo a passo. A gente começou com 80 associados, agora a gente está com 100 associados, que tem esse tipo de benefício. E a outra coisa é que a gente precisa explorar mais os recursos que a ISA oferece, né? Então, talvez a gente possa, mais à frente, no segundo semestre, fazer alguma coisa específica para falar, olha, como é que a gente aproveita melhor isso? Isso é um benefício que só nós temos aqui, por enquanto. Daqui a pouco isso vai ser aberto para outros que não sejam associados à ABAQUA, lógico que vai pagar um outro valor. Para vocês terem uma ideia, a inscrição na ABAQUA, na ISA, para quem não é associado à ABAQUA, ou em qualquer país, é $180, né? Que é muito mais do que a gente paga aqui na ABAQUA. E porque a gente precisaria aproveitar melhor para que isso revertesse para cada uma. Saúde para quem espirrou. Foi o André. Todo mundo ouviu o teu espirro. Quem foi? O André. O André. Bebe vinho aí, André. Então, eu acho que a gente não tem ainda a noção do tamanho que a ABAQUA já tem e que a gente precisa só aproveitar um pouco mais aquilo que a gente tem disponível para que a gente possa ser ainda melhor como associação, né? E individualmente, porque o grande objetivo de uma associação, que a Denise é craque nisso, porque ela já tem anos e anos de experiência nisso, é associativismo, né? Para que a gente possa se beneficiar do conhecimento que todos aqui têm. E uma das grandes vantagens que eu vejo na ABAQUA é que aqui todo mundo tem voz, é só se manifestar, né? Não há aquela coisa de dono, não é aquela coisa que é um pequeno grupo. Isso a gente tem tentado fazer, e acho que o grupo que está à frente, as mulheres liderando, né? Só uma informação, 75% do mercado de escolas de natação é constituído e é liderado por mulheres, né? Isso é um número que a gente tem, normalmente acontece, 70%, 75%. Então, por isso que vai tão bem, né? Porque as mulheres estão à frente. Aê, Rafael. Agora eu já posso ir dormir, né? Já estou com o meu fumetinho. Alexandra quer falar, por favor. Tá desligado o teu...
você falou da associação e tem aquela parte da segunda estrela, né, do acreditando. Só que lá só serve realmente para quem tem empresa, né? Porque as questões que eles pedem, para mim, pessoa hoje física, eu não posso responder. Então, para mim, ele realmente eu não consigo responder, porque eu vou estar respondendo uma coisa irreal, né? Que não cabe dentro da minha realidade hoje em dia. Então, para mim, fica restrito. Só para você entender, a gente está fazendo um programa e vai surgir a terceira estrela agora na África, que vai ter um evento lá. Vai ser lançada a segunda estrela oficialmente lá na África. A gente está fazendo um teste. Depois vai ter a terceira estrela que vai ser lançada ano que vem, provavelmente em Portugal. E já convidamos aqui. Quem quiser, em abril do ano que vem, vai ser um evento da ISA em Portugal, e a gente está fazendo de tudo para que seja também em português, né? Muito mais sobre gestão, e você tem razão, é que nesse primeiro momento o foco são as empresas mesmos, mas a ISA está se abrindo também para associar outras pessoas, como a gente faz aqui, inclusive professores no futuro. Então, num segundo momento, isso também vai ser feito, de uma outra maneira. Tá ótimo. Beijo. Pessoal, mais alguém quer se manifestar e falar alguma coisa? Como se sente dentro da associação? Olá, Denise, pessoal. Oi, Mauro. Cheguei atrasado, estava em outra reunião. Pensei que você estava na Torre Eiffel ainda. Não, já cheguei faz tempo. Já. Senta, Mauro! Está lembrada de Teotônia, né? Mas, sim, vocês já falaram tantas coisas desde que nós fundamos naquele dia que a gente conversou, né, Denise? E realmente, 4 anos depois, a gente tem que se sentir muito orgulhosos, né, de ter constituído essa associação, de ter angariado vamos dizer, sem falsa modéstia, as pessoas bacanas da área aquática do país, as pessoas que estão ligadas em desenvolver-se, em desenvolver o grupo, são pessoas que compartilham, são pessoas que estão aí para contribuir, né? Então, realmente é um prazer fazer parte desse grupo, ter estado lá desde o primeiro dia, né? E hoje nós estamos aqui conversando sobre 4 anos de muitas e muitas realizações. Então, falar de coisa boa é muito bom, pessoas boas, pessoas amigas, a gente vê o pessoal viajando, visitando outras academias, se encontrando nos congressos, e é como se fosse, né, uma grande família, né? Chega assim, senta, rapidamente está trocando ideia, rapidamente está entrosado, e isso é muito bacana, né? A gente enriquece o setor, a gente se enriquece, não só com as partes técnicas, mas também pelos relacionamentos que vamos fazendo, pelas amizades que vamos fazendo, né? E isso é fantástico. Então, estar celebrando hoje, com essa reunião aqui, os 4 anos da Abeaqua, é muito prazeroso, né? Todas as pessoas que estão aqui, muitas não puderam estar, né? Tenho certeza que nós fizemos a escolha certa, de estar no grupo certo, de compartilhar e de aprender bastante. Realmente, nós só fomos relembrando aí, Denise, pela sua cronologia, o tanto que nós estamos evoluindo, né? Evoluindo e deixando aí para o meu xará, Mauro, né? Que vai fazer depois da Ana, sempre aquele negócio, Senhor, né? A régua só está subindo, e isso é muito legal, e todo mundo está aqui para ajudar no que for necessário, para dar ideia, para colaborar. Então, são 4 anos que a gente tem que saudar mesmo, saudar e compartilhar, assim, essa alegria de estar num grupo tão bom. Eu me sinto muito bem aqui e aprendo todo dia um pouco, contribuo da maneira que for possível, e é para isso que nós estamos juntos, né? E essa última ideia aí do Rafael, acho legal essa questão da ISA, porque talvez a gente está deixando passar uma coisa muito boa, né?
E no nosso turbilhão aí, seria legal, sim, um dia fazer uma reunião aí diferente das que já estão programadas para a gente falar disso, né? Passar de novo o link, passar de novo algumas coisas importantes, né? E a gente usufruir desse benefício que só nós temos, né? E vamos que vamos. E parabéns para todos nós. Isso aí. Mais alguém, pessoal? Eu também quero agradecer todo esse tempo junto com vocês. Marcinha, nós somos vizinhas, qualquer coisa, pode chamar, que eu estou à disposição, certo? E parabéns, esse grupo é maravilhoso. Então, estamos juntos. Obrigada, Ana Paula. Eu quero falar também, Denise, quero chamar a Ana. Ana, cadê você? Eu comecei falando, mas eu acho que é importante deixar muito, muito claro a parceria, né? Que encontro foi esse, meu e da Ana, para a gente poder pensar as coisas, para a gente poder planejar junto. Então, Ana, mostra aí a carinha, vai. Cadê você? Eu tô aqui, tô vendo todos vocês. Eu me sinto chá com bolo, né? Vocês sabem o que é chá com bolo? Porque na rua, quando eu era criança, todo mundo me chamava todo mundo chamava aqueles menos experientes de café com leite. E eu sou pior do que café com leite, eu sou chá com bolo. Eu estou chegando agora no meio de tanta gente que já conhece tanto do mercado e de gestão de escolas e de AB Aqua, né? É muito bacana estar mais próximo de pessoas que eu só via de longe, agora ter essa proximidade e me sentir super acolhida, super bem-vinda, e poder fazer estar na presidência junto com a Márcia, porque ela é uma máquina, né? Ela não para, ela é uma máquina, essa mulher é uma máquina, então quando eu acordo de manhã já tem 400 mensagens assim dela, vamos fazer, vamos fazer não sei o quê, vamos, e aí eu só vou equilibrando, mas na verdade ela é a máquina e que processa tudo, eu só faço acontecer junto com ela. Mas para mim é uma grande honra. E é isso aí. Esse ano aqui vai dar praia, na verdade já deu, né? Praia. E a gente também já falou, Mauro, fica tranquilo, que a gente está contigo. Mauro Roriz, que ele ligou para a gente outro dia. Ai, meu Deus, ano que vem. Eu falei, calma, que a gente está junto nessa. Mas é isso, muito obrigada por terem me recebido tão bem, viu, Denise? Obrigada. Que bom. Mais alguma coisa, Márcia? A gente tem sim, né, um tempinho mais aí para a gente estar todo mundo junto. Não todo mundo, a gente ficou com o coração apertado de não poder receber todo mundo que quis, mas quando a gente começou a planejar um ano antes, a gente disse, nossa, a gente tem um desafio grande, quantas pessoas? 50 era o que estava vindo, vamos colocar 80? E será que vai dar 80? Então, assim, a gente teve que pensar tudo um ano antes e assumir responsabilidades e crescer o evento aí, esse tanto que foi. Então, estão falando, mas devia ter maior, um passo de cada vez, porque a gente não podia imaginar, e a gente quis preparar pensando na experiência também, que a gente não precisasse se deslocar para ir até o evento aqui, é muito quente. Então, até para a gente almoçar, a gente está pensando com carinho, porque a gente tem pertinho do hotel, vamos dizer, 300, 500 metros, mas para sair meio-dia para almoçar, é impossível, a gente derrete, a gente vira suco no meio do caminho, porque é muito quente. Então, a gente preparou pensando para que a gente possa descansar, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa aprender, que a gente possa trocar, mas que também seja aí gostoso, né? E até para a gente também, a gente não tinha como assumir um compromisso e um risco de dobrar a quantidade de pessoas, porque
naquele momento não cabia. Quantas pessoas entraram desde que a gente começou a pensar o evento para cá? A gente pode até levantar isso, viu, Denise? Bastante. Porque foram muitas pessoas, e aí teve gente, tadinho, que entrou e já estava lotado, mas tenha calma, né? A gente, pensando nisso, a gente propôs uma coisa que eu acho que foi muito legal vocês terem aceitado e acatado isso muito bem, é que a gente propôs esticar tudo o que estava acontecendo no grupo para as equipes também. Como a Ana falou no making off hoje, né, que a gente postou, vocês vejam o Instagram da Beacqua, porque ela disse, a gente vai pegar na mão do gestor e a gente vai fazer junto, porque quando a gente capacita continuamente a equipe, a gente está ajudando o gestor, porque tudo sobra para a gente, cai no colo da gente, a fogueira quem apaga somos nós. Então, ter esse puxadinho, vamos dizer assim, para as equipes, com certificado, com peso, poxa, se eu sair dessa escola que eu estou trabalhando, eu vou perder o meu certificado esse ano, eu não vou ter direito, eu vou ter direito a um certificado mais simples, né? Então, isso tudo, de certa forma, foi composto aí para pensar no gestor, né? Para focar no gestor, que é o foco da gente, tá bom? Então, a gente não queria excluir ninguém, a gente não tinha essa intenção, mas infelizmente foi sucesso, né? Foi no crescimento e foi além, né? E essa que é a verdade. Foi. E assim, querendo ou não, a gente pulou de 50 para 80 e encheu. Mas, pessoal, eu acho que o sentimento que a gente tem é gratidão, né? Agradecer a Deus que nos acompanhou em todo esse tempo, que nos deu sabedoria para conduzir essa associação e que ele continue conosco, né? E que a gente continue com a mesma vontade, com a mesma energia, né? Eu tenho certeza que o Mauro, ano que vem, também vai fazer um encontro excepcional, e daqui para frente vai ser sempre assim, né? Porque todo mundo que entra, eu brinco que quem experimenta quem é mordido pelo bichinho do associativismo, não consegue mais ficar sem, né? Então, que a gente possa realmente se fortalecer, fazer crescer com sabedoria, com inteligência, com amizade, com amor, com tudo que a gente sabe fazer da melhor forma possível. Então, muito obrigado para quem veio hoje aqui, e viva a Beacqua, né? Vida longa a Beacqua, que a gente possa estar sempre junto. Beijos. Boa noite para todos. Beijo, a gente pessoal. não bateu uma foto, todo mundo Boa junto. noite, gente. Foi muito bom. Bateram a foto, Márcia? Todo mundo junto? Maravilhoso. Bate uma foto aí. Gente. Parabéns, galerinha. Valeu, pessoal. Parabéns. 4 anos. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.